Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Assemias, um lugar onde a palavra se desdobra, atravessa o nada e volta à sua forma original. Eu sou Lia Petrelli e hoje eu estarei junto com você sendo uma ouvinte. Sem muitas delongas, a nossa convidada de hoje é Maria Alvina, que é designer, artista, pesquisadora cultural, arquivista e, como ela mesma diz, vocês vão escutar daqui a pouco, uma pessoa que frequenta as fronteiras. Do interior do Paraná, ela é formada em design gráfico pela UFSC, mas a sua carreira é multidisciplinar. Seu principal projeto de pesquisa gráfica é o Index Votos, onde ela reúne referências imagéticas de muitas origens. Dentre elas, alguns dos assuntos que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Eu tive o privilégio de conhecer a Maria através de um amigo nosso em comum. E ela, fez um post sobre a minha pesquisa na página dela, Index Votos. E ela começou a frequentar os meus grupos de pesquisa de escrita sêmica. E desde então eu comecei a olhar com muito mais cuidado e profundidade para o trabalho dela, que é maravilhoso. Mas bom, entre a caligrafia árabe, a investigação da linguagem e as escritas botânicas, você está prestes a ter uma baita aula. Então, vamos lá. Ela mesma vai se apresentar. Meu nome é Maria Alvina, eu sou designer gráfica, sou do Paraná, mas estou por aí na vida. Eu tenho uma jornada meio andariante em design. Eu sinto que eu estou sempre habitando um lugar de transição. E aí eu comecei pela transição tradicional, que é entre design e arte, né? Que designer sempre caminha nessa ponte. E eventualmente eu fui passando por outras pontes. E aí eu comecei a pesquisar sobre tecnologia e natureza. E recentemente pesquisar bastante sobre habitar o lugar entre Ocidente e Oriente. E eu tenho um projeto que norteia a minha vida no momento, que é o Index Votos, que começou como um projeto de pesquisa independente, só para fazer um mapa de referências culturais que fosse além do Ocidente. E acabou que o projeto cresceu muito mais do que eu planejado, e aí é onde eu direciono todo tipo de pesquisa, tanto de tecnologia, de botânica, de arte, de design e etc. É o meu lugar de habitação mais do que o meu próprio trabalho, talvez. Me graduei na UFSC, em Florianópolis, e eu faço uma pós-graduação em arte e educação pelo Senac. E aí, entre todos esses campos, sempre se entrelaça a pesquisa sobre linguagem. Eu até estou sempre cogitando dar um tempo no meu campo de design e cursar letras. Tá, letras árabe, então tá ainda até um pouquinho mais longe do que eu planejado. O design é linguagem visual. Então quase uma transcrição de você estudar o alfabeto, o abecedário de forma visual, entender as composições da imagem. Então, é quase impossível estudar a linguagem visual sem estudar a linguagem escrita. Então, o campo da tipografia é o mais complexo dentro do estudo de design. Eu estou ali também habitando essa ponte entre texto e imagem, à medida que o design ele habita essa ponte também. Então, me sinto uma pessoa fronteiriça. Estou sempre imigrando. Da onde que vem o seu interesse pela escrita árabe? Ele vem, do design especificamente? Porque, a linguagem árabe é o início da jornada da escrita, né? A gente sabe disso, então... Cara, é uma jornada esquisita e nada planejada. Ela vem de uma forma super super intuitiva. É uma escrita muito intuitiva. O meu caminho até a cultura árabe que vem de uma premissa bem básica, que é, cara, a gente só estuda referência europeia e ocidental nos livros de design e na faculdade, e aqui eu tô na aula de branding estudando sobre a história do McDonald's sem parar, e eu não vou trabalhar com McDonald's, eu vou trabalhar com uma lanchonete de bairro, qual que é a linguagem que ele usa. Então, essa ausência de referência no ocidental é um assunto até batido já, cansado, mas eternamente importante, não é porque tá cansado que a gente vai falar, mas vem desse lugar de procurar referências não canônicas. E aí eu comecei a ir para vários lados. Eu comecei a fazer meio que uma caça ao tesouro, assim, no Pinterest e nesses lugares de referência, e encontrar algumas referências pontuais e pegar essas referências como uma porta e ir mais fundo nelas. Então,
nossa, que caligrafia árabe, russa, legal. E aí, em vez de só, tipo, deixar passar e ir pra próxima imagem, eu parava e ia muito a fundo nela. E aí eu fui pra vários lados. Eu fui pra pesquisar sobre design indígena, design latino-americano, design indiano, árabe, japonês, enfim. Disparei pra vários lados. E aí, quando eu cheguei no design árabe, me prendeu ali. Uma coisa me puxou, porque é difícil colocar em palavras. Eu acho que esse é justamente um ponto. A complexidade linguística, e que quanto mais difícil era de estudar, de entender, mais eu ficava fascinada. Mas era tipo um cubo mágico, assim, que eu não conseguia parar de mexer. Eu sinto que quanto menos eu entendia, mais eu entendia, porque eu comecei a perceber uma similaridade muito grande entre como a linguagem árabe é vista e como o português é visto, geralmente, dentro do cânone ocidental, que é, a gente não precisa disso, vamos usar o espanhol, sabe? No Brasil eles falam espanhol, porque o português é um idioma complicado demais, é difícil demais. Tem muito dialeto e é um idioma afetivo, não é um idioma lógico, e como sempre, a lógica dentro do processo científico ocidental, desde a Renascença, já sempre suprimindo qualquer coisa subjetiva, sensorial, etc. Então, o português não é um idioma lógico. Isso faz ele não ser levado muito a sério. A longa jornada que vem desde, tipo, você sabia que não existe tradução para saudade, sabe? Essas pequenas coisas que trazem esse aspecto intraduzível, eu acho, no português. Uma escultura, uma coisa muito viva, que você precisa viver para conseguir entender. E a mesma coisa é dita do idioma árabe, que ele é um idioma muito complexo e muito difícil e muito romântico. Ele é um idioma muito sensível. Então, quanto mais eu ouvia as pessoas descrevendo o quanto o árabe era difícil com a intenção de afastar você dele, tipo, é muito complicado, não estudei isso, mais eu ia chegando perto, mais eu ia indo. Agora, com um pouco de experiência, faz uns 2 anos e meio, quase 3 anos que eu venho estudando árabe, de fato, que ele é o idioma do romance. Ele é o idioma de escrever poemas de amor, é tido como o idioma mais romântico, e por isso o idioma pouco prático. Por que você vai fazer negócio em árabe? Fazer negócio tem que ser prático, tem que ser em inglês. Árabe é para escrever poema. E foi assim que eu comecei a me aproximar do alfabeto árabe mesmo, que eu, tipo, pesquisava árabe e referências gráficas de imagem, né, para minha pesquisa de design. E aí, no TikTok, começou a aparecer pra mim, tipo, olha que legal esse poema de amor em árabe. Virou uma trend mesmo, conhecer poetas clássicos. Tem uma coisa bem romantização e orientalização, né, tipo, do Rumi, de, tipo, poetas sufistas clássicos. Então, a gente sempre conhece uma coisa meio frasespensador.com, a gente conhece eles. Tipo, essa frase não é da Clarice Lispector, e aí eles têm a versão deles, que essa frase não é do Rumi. E... enfim, e aí começou a conectar. Eu conheci pelo background cultural, de história da arte, história do design. Eu acho que tem a ver essa reaproximação recente, tipo, com poetas árabes e com caligrafia, e, tipo, tem toda uma vibe, uma aesthetic de tapete persa, sabe? Tem um core, sabe? Os vários hypes estéticos que vêm surgindo em torno da cultura árabe, e que eu sei que tem muito a ver com todo o aspecto contra a cultura que envolve você falar de Palestina. Você não precisa ir até lá para falar sobre isso, porque a treta chega até a gente, sabe? À medida que a gente tipo, os governos precisam se envolver diretamente, tipo, dê a sua opinião sobre o genocídio, sobre etc. Então, a gente vai tendo esse envolvimento mais forçado, sabe? Porque você precisa falar sobre, é uma questão grave. E aí isso acaba trazendo essa aproximação cultural como consequência. Então, apesar de todos os apesares, do contexto horrível que leva isso a acontecer, vem acontecendo uma aproximação cultural. Quando aconteceu, outubro de 2023, né, que foi o início da crise mais recente do genocídio palestino, eu já estava pesquisando design árabe há um tempo. Então, eu entrei na onda por novas portas, sabe? Nessa onda de pesquisa por novas portas. Então, veio um shake bololô, assim, de muitas portas ao mesmo tempo. E eu cheguei em um lugar que hoje eu consigo explicar por que eu não saio mais daqui, que caminho que eu ando hoje, sabe? Como que eu resumo a história até aqui. Que é, eu entendi o quanto a cultura árabe me ensinou sobre design. Quanto mais eu ia estudando a história árabe, que ela... não sei se um respeito maior por essa cultura antiga, ou é só assim o que chega até o Ocidente, a sua versão antiga. Eles têm uma cultura gráfica, uma história da arte moderna, arte contemporânea, tecnologia, eles participam de tudo isso, mas a gente ainda acessa a cultura deles pela lente de estereótipo, de um povo atrasado, e que eles ainda, nossa, andam a cavalo e não tem tecnologia, não mora no deserto, etc. Então, estereótipos absurdos quando você digita arte árabe
sei lá, do Google. No pesquisar sobre história da arte, história do design árabe, eu sempre ia muito para trás. A linha do tempo é sempre muito antiga. De tipo, eu tava pesquisando na mesma linha do tempo da Idade Média no Ocidente, eu tava pesquisando sobre os califatos árabes. E quanto mais para trás eu ia, mais eu pensava, eles estavam fazendo design nessa época. Enquanto a gente não chegou nem perto da Revolução Industrial e dos códex medievais, eles já estavam fazendo design gráfico muito antes da gente. Isso abre um caminho que tem discussões que a gente teve muito recentemente, tipo discussão da arte contemporânea e da arte conceitual, que eles já tiveram há muito tempo, sabe? Dilemas que a gente levou há muito tempo para chegar nessa discussão, ele já estava batido, tipo... Que eu sinto que é pelo mesmo gancho que eu uso a história da arte para estudar design. Tipo, eu sinto que design está sempre quebrando a cabeça para discutir estética e não sei o quê. Gente, existe uma literatura tão grande disso na história da arte. Vocês estão querendo inventar a roda aqui, quando já tem muito material pronto. Saia do seu próprio umbigo e se conecte com as outras áreas ao redor. Já acontecia na minha relação de design com arte, como eu falei, foi a primeira fronteira que eu caminhei. E aí isso começou a acontecer com o design árabe também. Eu consigo colocar com o conhecimento que eu tenho até agora, né? Eu não falo... Ainda me sinto bem aluna, não tô dando aula sobre. Então, a partir do que eu tenho até aqui, tem um PIN que eu acho que linka muito a cultura árabe como um polo de design gráfico, que é o... E agora eu tô na dúvida sobre o termo, mas é aniconismo. O anícone, que é o princípio que vem da cultura islâmica, que você não pode pintar ícones. Então, é um anícone, um anti-ícone. Então, você não pode pintar a imagem tanto de Maomé, de Deus, quanto de santos, que eles também rezam para vários santos cristãos. Tem toda aquela similaridade das religiões abrâmicas, do cristianismo, judaísmo e islamismo, que os 3 livros sagrados deles começam iguais. Tipo, os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, que é o que tem a grande parte das histórias mais clichês que a gente conhece, de Adão e Eva e de Arca de Noé. Você tem essas mesmas histórias em outras religiões, né, nessas religiões abrâmicas. Então, a gente partilha essa história ali no começo com mais semelhança do que diferença. E uma das diferenças é a representação artística no aniconismo. E tem muito a ver com a relação que eles têm com a transmissão da linguagem, com a transmissão de informação. Que eles acreditam que a imagem é um limite da palavra. Então, você consegue fazer o significado ser muito mais profundo em texto do que em imagem. E aí, se você fala que Deus é infinito, à medida que você representa ele com um homem branco, ele não é infinito, porque ele não é um homem negro, ele não é um homem indiano, ele é uma mulher. Então, ele não pode ser todas as coisas se ele é uma coisa. Então, eles veem a linguagem visual da representação realista com uma limitação do significado. Isso de cara já me fascinou pra caramba. Começou a mexer na minha relação com como eu me relaciono com linguagem, com alfabeto, com tipografia, etc. E aí o que aconteceu foi que essa pequena diferença, pequena grande diferença, não poder fazer ícones, não poder fazer imagem. Eles podiam representar animais, eles podiam representar pessoas comuns do dia a dia, mas eles não podiam representar figuras de referência. E aí, ao não poder fazer isso, como é que você prega a mensagem dessa pessoa de referência? Você prega a mensagem. Tipo, você é um profeta carrega uma mensagem. Então, você carrega literalmente a mensagem escrita. O que você tem que lembrar é o que ele disse, e não como ele era. E aí, à medida que o que importa é tanto a mensagem, quanto essa ideia de infinito. Você precisa tentar representar que ele é tudo, que ele não é uma coisa limitada. Então, a partir desse gancho, a linguagem de arte islâmica, não necessariamente árabe, né? Porque árabe é o escopo cultural e islâmico é o escopo religioso. Mas você pode escrever a Europa como cristã e como a história da arte cristã influenciou a história da arte que a gente tem hoje. À medida que essa definição islâmica definiu muito da cultura árabe, a linguagem dele se dividia entre caligrafia e geometria, porque geometria é um jeito de você calcular o infinito, ou de você representar com uma coisa pode se repetir para o infinito, sabe? Você cria uma padronagem matemática que, se não tivesse a limitação da parede ali, ele ia continuar expandindo para o infinito, sabe? Então, o jeito que eles encontraram de representar Deus era através de uma geometria que vai por infinito, e da linguagem, do significado da linguagem. E eu sinto que a gente partilha um pouco, né? A gente pegou um pouco dessa representação geométrica, mas nem tanto. Mas da linguagem, não. Da linguagem, a gente realmente se dividiu, foi cada um para um canto, porque
a alfabetização pela imagem é, tipo, um gancho muito importante na história da arte cristã e ocidental. E aí o que eles faziam era, a gente não pode usar imagem, a gente pega o texto e faz o texto virar uma imagem. Então, é a distorção tipográfica levada ao infinito. Assim, é realmente desenhos feitos com letras, e aí você tem diferentes tipos de alfabetos. É o lettering, sabe? É o que a gente levou todo esse tempo inventou a prensa de Gutenberg, e aí inventou todos os movimentos artísticos, até chegar nesse estado de... A gente padronizou com a máquina e depois a gente rompeu com a máquina para poder voltar a ter essa liberdade de estilização, para a gente chegar no mesmo lugar onde o pessoal já está há centenas de anos, sabe? Sim, quem é atrasado é a gente, né, no fim das contas. Exato. Inclusive, algo que eu fiquei pensando esses dias, que por muito tempo eu sempre descrevi dessa forma. Tipo, eu estudava eles e eu percebia o quanto a gente era atrasado e o quanto eles têm para ensinar pra gente. E eles têm. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais eu definia como atrasado, mais eu tentava colocar os dois em uma única linha, sabe? Os dois andando em um único caminho. E aí eles estão na frente da gente. Só que eles contam histórias diferentes e eles não gostariam de caminhar o mesmo caminho que a gente, sabe? De abdicar da cultura deles para fazer uma única religião universal, etc. Então, eles têm muito a ensinar pra gente e a gente tem muito a diminuir a nossa arrogância no sentido de o nosso conhecimento é universal, sabe? E a tipografia universal e o estilo artístico universal. Então, é mais uma questão de arrogância, de potência cultural, sabe? De universalização cultural, que a gente precisa romper, e que é ainda mais difícil no contexto digital, que é tipo um contexto de criação de uma linguagem universal. Todo mundo usa o Instagram, todo mundo segue a mesma trend, então já era importante antes, agora é mais do que nunca. Isso também se relaciona com como eu tento representar, pesquisar sobre, não só sobre culturas do Oriente, mas como culturas do Oriente se mesclam com o Ocidente para fazer essa via de mão dupla, sabe? São coisas assim para caminhos diferentes, mas que se cruzam constantemente. Totalmente. Porque é uma caligrafia totalmente sentimental, né? Tipo, porque todos os movimentos, tipo, eu acho super pontiaguda, né? A letra ocidental, assim. Ela pode até carregar muitos sentimentos dentro da palavra, mas o jeito que ela é expressa, tipo, ainda mais agora que ninguém mais nem sabe escrever com letra cursiva, é muito agressivo, né? A gente fez uma transição digital muito antes do digital existir. O alfabeto latino, que é o que da onde origina o nosso idioma, ele teve um momento em que ele passou de ter linhas curvas e ícones ilustrativos para ter linhas rígidas, né? Que você escrevia com um cinzel e aí você tinha, tipo, o A muito parecido com o que a gente tem hoje, com linha dura, reta. Mas ainda assim, quando você olha, tipo, imagens antigas desses painéis, você vê que tem uma curva, sabe? Você vê que tem um desenho, você consegue pegar uma caneta de ponta quadrada e você consegue, tipo, dançar com ela um pouco para desenhar esse alfabeto, apesar dele já estar muito mais rígido e ser bem menos iconográfico. A gente tem uma transição desse hieróglifo para esse alfabeto mais reto, mas ainda assim você consegue ver um dançar, sabe? Que tipo um movimento fluido. Então a gente teve essa transição da caligrafia fluida para o alfabeto rígido, e isso facilitou com que fosse um alfabeto muito fácil de ser reproduzido em máquinas. Você desenha o símbolo na prensa, replica aquilo pro infinito. E você consegue não só criar o tipo metal daquilo, até porque o primeiro tipo metal, se eu não me engano, ele foi feito em tipografia gótica, pelo Gutenberg, que produziu a Bíblia, né, que foi o primeiro livro impresso. Mas quando você faz esse tipo geométrico, você consegue, com muita facilidade, fazer variações de tamanho. Então, quando você vai montar a capa do livro, você coloca 5 pesos diferentes, que é fácil de organizar ali, porque a altura geométrica deles é calculada, etc. É um pensamento muito computacional da tipografia. É um cálculo matemático, assim, é uma fórmula que, assim, não deixa de ter a sua beleza. É uma coisa bastante arte geométrica árabe, sabe? Que à medida que a gente trabalha com retas, eles trabalham mais com curvas, sabe? Eu sinto que tem uma diferença muito rígida entre como a gente computacionou o nosso desenho de alfabeto. O alfabeto árabe não fez isso. Ele é eternamente caligráfico. Você consegue ter uma versão mais limpa dele, que é só a linha, em vez de ser, tipo, a curva do pincel inclinado, mas é só uma versão line art, uma versão linear dela. Ela ainda segue o desenho caligráfico, que é muito curvilíneo, que é muito
ilustrativo, que é muito fluido, muito subjetivo. Então, eu sinto que é uma coisa, uma das camadas que agrega para esse estereótipo de idioma complicadíssimo. Porque é uma outra estrutura de pensar, é uma outra estrutura de escrever, e é um outro alfabeto. Que, inclusive, eu demorei muito para sacar essa coisa muito básica que ele não é um abecedário, ele é um consonantário, que você só escreve com consonantes e as vogais são acentos. Enfim, tem coisas que parecem que faz ele ser mais complicado e faz ele ser mais fácil, mas o que separa para mim é como ele se relaciona com esse aspecto romântico, sensível e mais subjetivo, e até é mais humanizado, eu diria, menos maquínico, que é o que tem, enfim, tem uma discussão recente de as crianças estarem parando de escrever em letra de forma e escrever só em caixa alta, e como isso afeta a formação cognitiva delas. Eu sinto que isso vai para esse mesmo lugar, de o que a gente perdeu quando a gente começou não só a digitar, mas a escrever a nossa caligrafia só em linhas retas, sabe? Esse texto padronizado geometricamente. E o ato de você estudar o alfabeto árabe, de você literalmente pegar a caneta e escrever o alfabeto, ele é muito sensível. Parece que você tá andando na nuvem, assim, andando numa geleia. Você não É porque você mexe o corpo todo, né? Tipo, você precisa. O punho que a gente estabilizou aqui nas letras retas, quando mexe tudo, mexe o braço, mexe o ombro, mexe a coluna, e aí inevitavelmente a coisa orgânica aparece, né? super. Demanda uma presença muito grande para você para você, tipo, compreender o que você está fazendo enquanto você está fazendo, sabe? É uma prática muito artística no sentido de como a gente diferencia o fazer lógico do fazer artístico. O fazer artístico é mais sensível, é mais subjetivo. Uma regrinha que é a hora que você cria não é a hora que você julga. Então, existe a hora de criar e a hora fluida, sem regras. E aí, depois, a hora de organizar o que você criou é a hora com regras, né? Você traz a caixinha da regra de novo. E aí, parece que escrever a caligrafia árabe rompe com isso, porque você tem que fazer os dois ao mesmo tempo. Porque você tem um fazer fluido, mas você, ainda assim, você tem um sistema de regras, de como é o desenho da letra, de como o significado tem uma estrutura, tem uma lógica, do consonantário, etc. Então, não é que ele é mais subjetivo do que objetivo. Ele é objetivo e subjetivo ao mesmo tempo, sabe? Ele força você a ser uma pessoa inteira. É você um homem da ciência e um homem de fé ao mesmo tempo, sabe? Você não bota isso como se fosse uma roupa e tira. E aí, pegando esse gancho, então, a sua pesquisa também com as escritas botânicas tem a ver com isso também? Dessa sensibilidade? Porque também uma coisa que eu fiquei pensando agora com você contando tudo isso é que a dilatação do tempo, né? Tipo, que a gente demora para fazer a escrita não convencional, que a escrita árabe também traz, né? Esse contexto da dilatação do tempo enquanto tá nessa escrita, por causa da atenção, eu acho. E aí é isso, a minha pergunta era mais essa: se o seu interesse pelas escritas naturais e botânicas também vem desse lugar? De mais sensibilidade, de mais organicidade, assim? Ou veio de outro lugar? E aí eu não sei também se mistura, né, na sua pesquisa. Eu acho que mistura, pelo que eu acompanho de longe. Com certeza. Com certeza é um grande sopão da linguagem. Amo. A resposta é sim e não. Ele é outra coisa, mas eu sinto que ele fala da mesma coisa de um jeito diferente. Vai para outro lugar, mas está ali em estradas paralelas. Quando eu falo sobre olhar para a história da linguagem e para a história do design pelo ponto de vista árabe, eu estou falando de uma coisa prática, de uma coisa técnica, tipo como o alfabeto é estruturado, o significado, como a gente organiza, como a gente monta a tabela do Excel de significado e de sentido das coisas e para onde vai a imagem, para onde vai o texto. Então, eu estou olhando para a linguagem visual de forma prática, apesar de estar envolvida até o talo com subjetividade, com sensibilidade, eu tô falando da representação prática, tipo, como essa sensibilidade desce no papel. E aí, quando eu tô falando da linguagem em botânica, eu tô falando da parte interna da linguagem, da parte sistêmica, uma parte meio holística. Como a gente organiza a linguagem de uma forma mais ampla, como a gente organiza o caminho, tipo, qual o objetivo da linguagem, não é o símbolo em específico, é tipo o sistema de símbolos, por que a gente usa esse sistema? Então, a palavra que eu gosto de usar é metodologia, é o pensamento metodológico da linguagem. Então, eu venho do campo do design e essa palavra é bem cara pra gente, acho que tem uma importância tão grande enquanto tipografia, né, que design não é só
uma imagem bonita. Isso você pode fazer como artista. É uma imagem bonita com um processo de significância. Você tem um cliente que quer passar essa mensagem: o meu produto é X e o meu produto causa a sensação X. E aí você pega um método de pesquisa e de representação e aí você faz um cálculo matemático dessa representação visual. Então, quando eu comecei a pesquisar sobre botânica no sentido, numa porta que foi bem esquisita para mim, como não podia deixar de ser, né, sempre umas portas aleatórias que me levam para longe, me levam de volta para o meu caminho. Eu comecei a trabalhar numa empresa de árvore, num viveiro de árvore. E na parte de comunicação da empresa, não estava plantando árvore, mas eu estava fazendo a comunicação de uma empresa que trabalha no ramo paisagístico, né? Trabalha com decoração. E eu comecei a pesquisar sobre botânica no sentido filosófico, sabe? Tipo, como a gente se relaciona com as plantas e como a sociedade, as pessoas, e a importância que a planta tem na nossa vida, no nosso dia a dia, tipo, como ver a planta como uma coisa viva e não como objeto, como a gente está num momento mudança de paradigma nesse aquecimento global, e enfim, o significado que a natureza tem no nosso léxico, sabe? Na nossa visão de mundo, como está mudando agora e como a gente não tem ferramenta para lidar com essa mudança, porque envolve mudar o nosso alfabeto da raiz, e aí a gente está recorrendo a cosmovisão indígena, outras culturas e como outras culturas se relacionam com a natureza, etc. Então, junta essas duas discussões no mesmo balaio, uma discussão sobre decolonialismo, cultura indígena, e sobre essa mudança de paradigma ecológico, de como a gente se relaciona com o meio ambiente. Então, isso cria uma discussão muito interessante, muito legal. Você aprende 1 milhão de coisas em qualquer texto que você pega para ler desse tema. E o curioso foi que, quando comecei a pesquisar sobre ecologia, né, para esse trabalho de árvore, eu sempre ia pelas beiradas, assim, tipo, o storytelling sobre a história da árvore, sabe? A história dessa árvore específica. Então, uma coisa bem rasa até, sabe? Tipo, mas rasa no sentido de eu estou aprendendo e eu não faço faculdade de biologia, então eu vou ver o que tem de literatura sobre ecologia e sobre plantas e plantas brasileiras, etc. E aí, conforme eu fui tentando construir uma noção filosófica ali, quando eu percebi que esse campo estava disposto na minha frente, da discussão de cosmologia, de ecologia, eu comecei a achar muito livro, muito material interessante em loja de museu. E isso é uma informação pequena, mas para mim tem bastante impacto, tem bastante relevância, que se você for numa biblioteca, numa livraria tradicional e pesquisar livros sobre botânica, livros sobre ecologia, você vai se sentir muito perdido, porque não tem um caminho traçado ali para você, por onde você começa a ler, sabe? É como se você entrasse dentro da seção de biologia de uma universidade, de uma biblioteca universitária, sabe? E esse caminho não foi feito para você. Você pode navegar se você quiser, está livre, a porta aberta. Só que tem toda estrutura que você precisa entrar dentro. E aí, se você for na seção de ecologia do museu, onde está acontecendo esses debates que eu falei, que estão nessa intersecção entre decolonialismo, cosmologia indígena e ecologia, lá você vai ter um caminho muito mais sólido, que é feito para envolver um público maior dentro dessa discussão. Então, você tem muito biólogo e muito botânico e muito engenheiro ambiental, etc., envolvido na discussão, passar esse conhecimento prático, teórico do ramo da biologia, mas inserido dentro dessa discussão contemporânea, que é não só pensar a importância de salvar árvores, mas pensar que o mundo vegetal, ele é uma sociedade, sabe? Ele tem planos, ele tem uma estrutura e ele tem uma linguagem. À medida que uma árvore, ela participa ela tem um contexto social, que é a floresta, então você tem uma cidade de árvores ali dentro da floresta, e eles têm um sistema de regras, tem uma prefeitura, tem uma distribuição de recurso, e tem os fungos, que é tipo os diplomatas, que faz a conexão entre uma floresta e outra, faz essa distribuição de informação, e elas têm um plano, no sentido de como elas decidem fazer parceria com outras plantas e com outros animais ou não, sabe? Elas tomam essas decisões, elas não são criaturas passivas, elas têm uma posição ativa da forma delas de existir, que tem uma longuíssima discussão para decidir se as pessoas chamam isso de consciência, para decidir se as plantas são conscientes, à medida que, se você fala que ela toma decisão, você fala que ela está consciente do que vai acontecer. E se eu, árvore, fizer uma parceria com essa planta invasiva que chegou aqui na minha cidade, eu vou sofrer as consequências, mas eu também vou ter informações novas se fazer a parceria com ela. Então, tomar essa decisão é um ato consciente.
Só que à medida que você fala que as plantas têm consciência, você vai dizer que elas têm memória, que elas têm linguagem, que elas têm sentido, que elas enxergam, que elas falam, que elas ouvem. Então, existe muita pesquisa interessante dizendo que sim, que elas são isso tudo, que elas falam, que elas ouvem, que elas fazem conexões. A minha principal referência, quem abriu, escancarou, chutou as portas da percepção para mim nesse sentido, é o Stefano Mancuso, que é um pesquisador, um biólogo italiano, que tem uma coleção dele pela editora Ubu. Tem 4 livros, mas vai sair o 5º agora. Maravilhoso. E o principal livro, o primeiro, que eu sinto que... Não sei se é o primeiro, mas sempre que eu vou recomendar para alguém, eu falo começa por esse. Que é A Revolução das Plantas, que já começa áudio, tipo, a gente precisa revolucionar a forma como a gente olha para plantas. E aí, a partir dali, ele vai, tipo, te dando... Ele introduz de uma forma bem direta, assim, olha só. Não é isso que você está pensando, a gente vai ter que construir novos sistemas de relação, e aí ele vai, em cada outro livro, ele vai dizendo de qual forma a gente faz isso. Enfim, nesse olhar a planta como uma criatura consciente, como uma criatura que tem linguagem, aí já começou a mexer um pouco com o meu campo de atuação. Tipo, peraí, tem linguagem, ela tem alfabeto, sabe? Eu fui indo por um sentido muito, muito prático e quebrado a cara. Tipo, não é linguagem nesse sentido de... Por isso que eu falo, a diferença entre o idioma, a linguagem botânica e a linguagem árabe é que aqui na linguagem botânica eu tô falando de sistema, de metodologia, que é como ela organiza o sistema de distribuição de informação, de circulação de informação. E o que é memória? Tipo, a memória está na raiz da planta e a gente constrói significado a partir da memória que é retida. Então, como esse significado é transmitido, etc. E aí, para mim, é coisa muito louca e eu devo tomar cuidado para estudar bastante sobre isso, para não parecer uma coisa meio conspiracionista, sabe? Falando como as árvores falam, as árvores pensam. É muito difícil não se sentir empolgada com isso. Nossa, mas eu também tô com o coração acelerado aqui, porque eu também estudo isso um pouquinho, né? Mas escutando meus amigos que tem, tipo, vila ecológica, e eles falam muito, né, sobre essa revolução do alfabeto também. Da gente, tipo, mudar a nossa comunicação para ensinar a nova geração esse alfabeto que é natural mesmo, né? Tipo, coisas bem básicas, assim, que tem a ver não só com a botânica, mas, tipo, saber se vai chover por causa do cheiro da terra ou da direção do vento, sabe? É uma loucura e é muito grande esse assunto. É muito, eu tô fazendo um esforço hercúleo aqui para encaixar ele, resumir ele no caminho, mas é o caminho possível. À medida que a gente olha para a natureza, para a botânica, especificamente, né? Porque eu não tô falando do reino animal, do reino mineral, etc. Em outras instâncias eu tô, porque eu também estudo um pouco sobre cosmovisão indígena e aí envolve todos os reinos, mas o campo que mexe para mim é o campo da botânica, então é das plantas, da terra. À medida que você está falando sobre formas de organizar, novas formas de organizar comunidades, novas formas de organizar sociedades mesmo, porque se você pensar o que é ecologia, a palavra ecologia é um sistema de relação. Eco é casa, então é como a casa se organiza, é como, tipo, você tem a cadeia alimentar, você tem quem alimenta, e você tem quem decompõe, etc. E aí você estudar a ecologia e estudar o quão harmonicamente as coisas se relacionam dentro do sistema. Então, é uma comunidade que ela é mais ecológica à medida que ela é mais saudável, que ela é mais harmônica, que ela tem relações mais fluidas, que todo mundo cresce, que todo mundo se desenvolve de uma forma menos agressiva e mais fluida. E aí, quando você pega esse pensamento e aplica para o nosso modo de ver pós-digital e pós-capitalista, etc., de encontrar formas ecológicas de sobreviver na realidade digital, é encontrar um caminho possível onde, cara, a gente tem o futuro, sabe? É de uma forma muito simplista, simplória, é um caminho de esperança, porque é encontrar novas formas de organizar um contexto ecológico, é você encontrar novas formas de organizar a sociedade, de organizar a relação que a gente tem com a tecnologia, com a linguagem, etc. Em vários momentos nos livros do Mancuso, mas principalmente no Revolução das Plantas, ele fala, não faz rodeios, ele vai direto, assim, ele não chega a dizer que a planta é uma comunidade socialista, mas ele fala o quanto os sistemas de organização do mundo vegetal, eles são antissistêmicos, eles são anti-hierarquia, são organizações muito mais horizontais e muito mais distribuídas, etc. Então, esse pensamento das plantas, para mim, é a inspiração maior
de como existem outras possibilidades. Tipo, a gente tá num estado de transição, e aí, falando como alguém que habita o lugar de transição, e tô sempre pensando, um termo que eu gosto muito é ecótono, que é a linha divisória entre os biomas, é um ecótono. Então, quando o cerrado vira caatinga. E o ecótono, ele é um lugar que ele é muito rico de possibilidade, de inovação, tipo, é um polo de inovação, é um hub da natureza, porque não é nenhum nem outro. Você não tem esse lugar bem definido. E por não ser nenhum nem outro, você tem uma grande concentração de florescimento, de novas possibilidades. Tipo, é um campo de pesquisa de tendência. O ecótono, sabe? De tanta coisa nova que acontece. É um termômetro que você pode usar para prever o futuro. Porque as mudanças acontecem nos ecótonos primeiro, porque tem muita coisa acontecendo. É um lugar onde, tipo, descrito dessa forma, parece, tipo, um flyer de crente, assim, de um flyer evangélico. É o paraíso onde todo mundo vive feliz e anda nu com um monte de onça pintada, sabe? Não é isso. É só um lugar de transformação acelerada. E a gente está habitando um lugar de transformação acelerada no contexto digital. Só que a gente não está conseguindo caminhar. A gente, espécie humana, anda em movimento. Tá. Então a gente não pode ficar parado na cota, a gente tem que continuar andando para construir outras coisas. E a gente está nesse estado de transição digital, mas a gente tem um zeitgeist de se sentir muito preso, de se sentir a gente está construindo uma coisa nova, mas a gente não sabe como construir, a gente não sabe o que a gente está construindo, a gente só sabe que a gente está destruindo, que a gente tem que destruir um negócio velho para construir um negócio novo, mas a gente nem sabe o que tem que ser construído. Perdi o fio da meada e eu tô só seguindo. Eu meio que desisti de tentar entender, algo do tipo, sabe? Essa é a vibe que conduz um pouco a nossa relação com a tecnologia. E falando do lugar de design digital, que eu pesquiso sobre cultura digital, linguagem digital, etc. Enfim, a gente está nesse espaço transitório em que a gente precisa construir alguma coisa nova, mas a gente não sabe como fazer isso. E aí, quanto maior e mais opressiva são as coisas que a gente está lidando, as estruturas que a gente tem que tentar entender, tipo, tentar entender como que a inteligência artificial funciona e como que ela vai mudar o nosso trabalho, etc. É muito complicado e está mudando o tempo todo, o que faz, tipo, só dá vontade de desistir, sabe? Tá, vamos usar essa bosta aí e a gente se resolve depois. Isso tira muito a nossa capacidade de agência. Tipo, eu não quero nem pensar sobre isso, entendeu? Que se foda, vamos todos morrer em uma pedra flutuante. Mas assim, vamos tentar. E aí, o que fez isso por mim foi a botânica. Foi entender que existem muitas outras formas de pensar do lado, sabe? Tipo, tá aqui do nosso lado, sabe? A forma como a gente se relaciona com comida é a forma como a gente se relaciona com planta, com a natureza. A forma como a gente se relaciona com recurso, sabe? A nossa noção de recurso infinito e atravessa o nosso dia a dia de uma forma tão pungente. Tipo, essa cultura que a gente tem de acessar a rede social e ficar salvando tudo para sempre, sabe? E aí eu fico criando uma pasta de salvo e nunca mais olha. Isso é uma internalização dessa ideia de recurso infinito. A nossa memória, ela não é um recurso infinito, a gente não vai ler tudo aquilo, a gente precisa ter a dificílima tarefa de escolher o que a gente vai acessar, escolher o que a gente vai guardar na memória, escolher o que a gente vai revistar e deixar isso para depois. Tipo, não, eu vou fazer só a parte legal, que é acessar essas possibilidades infinitas. É uma crise ecológica, sabe? Que é tipo que é a mesma forma que a gente lida com a natureza. A gente não, continua usando toda a água potável para alimentar data center de ar, porque água tem para sempre. Água sempre vai existir. A gente vai não dá para usar água doce, a gente vai dessalinizar a água. É questão de tempo, sabe? É um pensamento muito antiecológico e muito ignorante acerca da nossa própria realidade, do contexto que a gente vive, sabe? É realmente você pegar uma pessoa só para fazer um projeto numa área acadêmica que ela não estuda. Ela não sabe o que ela está fazendo, mas ela só está fazendo. Parece que é assim que a gente está operando a vida, com o pé no volante, casualmente. Que operando num contexto que a gente não conhece, enfim, como ele funciona. E aí você tem que se colocar na humildade de pegar a literatura indígena para ler, de pegar um livro do Nego Bispo, do Ailton Krenak, e ver ele tendo que te ensinar coisas básicas, sabe? Tipo, irmão, você não sabe o que você está comendo, o que você está colocando dentro do seu corpo, sabe? Então, enfim, essa metodologia da esperança, eu diria que existem muitas outras possibilidades, existem referências infinitas, mas para você conhecer elas e para você conseguir aplicar elas, você precisa mudar a sua relação com a natureza de uma forma
linguística. Tipo, o que as plantas significam, o que os nomes das plantas significam, o que as cores significam, sabe? E aí vem à medida que eu estudo o sistema das plantas e estudo, tipo, essa organização semiótica delas, eu acabo tendo uma relação muito mais ecológica e orgânica com a linguagem. E aí isso respinga em como eu estudo linguagem árabe, sabe? Porque eu não quero destruir a relação que eu tenho com a linguagem ocidental. Eu quero construir uma relação que envolva, quero construir uma relação de interação ecológica com outros idiomas, com outras culturas, sabe? Entender que existe um benefício em ser objetivo e em ser especializado, sabe? Você escolheu uma coisa e você tem uma carreira especializada. E, geralmente, o objetivo é a velocidade. É você conseguir produzir uma coisa mais rápido, uma coisa mais potente, mais forte, mais cara, enfim, mais rica. Só que o custo disso é a nossa humanidade, porque a gente não foi feito para monocultura e para objetivação, para o pensamento unicamente objetivo. Então, o preço que a gente paga por tentar falar uma linguagem universal é ir parando de falar com o tempo, porque a gente vai desaprendendo habilidades humanas, motoras, cognitivas muito essenciais. Então, quando eu falo que eu, tipo, eu pesquiso sobre design árabe e sobre cosmovisão, é muito tipo, que legal o seu hobby que você faz nas suas horas livres como diversão. E, gente, isso é literalmente o tática de sobrevivência e é uma visão técnica, objetiva que eu faço. Eu odeio a palavra tática, porque sempre é um contexto militar, sabe? Mas é uma visão tática, sabe? De como eu conduzo o meu trabalho, a minha relação com a linguagem, com a criação da linguagem visual, de uma forma regenerativa, para que eu consiga criar um ambiente, um contexto em que haja possibilidade de criação. Sim. Que é isso que a gente perde com o que eu costumo chamar de abuso da IA, o abuso da inteligência artificial, que afeta a nossa capacidade motora, a nossa capacidade cognitiva e a nossa capacidade de linguagem. Tipo, as pessoas leem menos, escrevem menos, as pessoas criam menos, e é uma coisa diretamente conectada com linguagem. Então, criar essa interação ecológica mais rica é questão de sobrevivência, sabe? É questão de utilizar o corpo de uma forma integral. Basicamente, o que a gente explicou sobre escrever, o que é o gesto de fazer a caligrafia árabe, é um gesto integral. Ele é objetivo e subjetivo ao mesmo tempo, sabe? E acho que finalmente, conseguindo resumir, a pesquisa que eu conduzo com tecnologia, que eu pesquiso muito sobre possíveis futuros para a inteligência artificial, para a nossa relação com a linguagem, no sentido de como a gente usa as redes sociais, etc. Eu pesquiso sobre botânica e IA, trabalho nesse cruzamento. Quando eu falo sobre isso, quando eu faço uma crítica à IA, eu sinto sempre um olhar assim em cima do ombro então você é contra a IA, então você é contra o progresso, você vai ficar atrasada, hein? Você não vai conseguir emprego. Pouco sabem eles que a gente que pesquisa mais sabe mais do que eles que estão usando desenfreadamente. Eu uso muito a IA, eu acho, tipo, muito interessante, mas nesse sentido de pesquisa, tá ligado? Pra entender como funciona e como eu posso subverter esse lugar também. E, tipo, utilizar para as coisas que ela deveria ser utilizada, que são coisas basiquíssimas. Tipo, não vai desenvolver um pensamento pra mim, não. Afinal de contas, os robôs, né, que todo mundo fala tanto, deveriam facilitar a nossa vida e não tomar conta dela. É uma coisa muito paradoxal você trabalhar com uma máquina que é construída em cima de princípios objetivos, em cima de cálculo, em cima de 1010101 e você colocar ela para operar funções subjetivas. Sim. Isso é uma tentativa de domesticação da subjetividade. Pode rolar, mas não sem uma destruição ali. Não sem uma destruição da nossa capacidade cognitiva e subjetiva. Eu entrei de forma subjetiva, eu entrei sem planos, eu só fui tipo, isso daqui se parece com isso. E eu fui juntando as coisas e saiu a linha de pesquisa que eu tenho hoje, que é pensar uma internet botânica. A gente está usando a internet para operar a nossa subjetividade, no sentido que a gente fala com os nossos amigos em uma rede social, sabe? Então, tentar separar os dois de uma forma muito rígida é impossível, sabe? Ele está ali operando no campo da subjetividade, tipo, os algoritmos que selecionam o que a gente gosta para mostrar pra gente. Como você sabe que eu gosto, meu filho? Sabe? É uma coisa muito oposta, mas que a interação já está acontecendo. Então,
conduzir essa operação é que é o desafio. Então, eu tento pensar de uma forma bioinspiração, pensar como que as plantas se organizam sistematicamente para distribuir informações e montar sistemas de organização. E como é que um algoritmo agiria se ele agisse como uma planta? Como é que ele distribuiria informação? É pensar mais em uma máquina botânica do que uma árvore maquínica, que é o que a gente tenta fazer. São coisas que de cara parecem muito distintas e campos muito distantes, mas quando eu conecto os três, botânica, arte árabe, história da linguagem, as coisas, todas elas crescem muito, sabe? Eu coloco várias coisas diferentes juntas e todas elas crescem sozinhas. A ideia oposta de você ser um especialista, sabe? Você escolhe um tema só e pesquisa ele para sempre, e você é referência naquilo para sempre. Só que esse tema que você pesquisa, e aí pode ser, sei lá, a sua profissão, você escolhe, ela não existe no vácuo. Ela trabalha com outras áreas, ela pega conhecimento de outras áreas, então você se isolar para pesquisar é uma coisa que não faz sentido se você existe em interação. É um pensamento antiecológico, o pensamento da especialização, sabe? Você cria um produto rápido, mas que não é duradouro. Que a pesquisa meio que morre, né? Nesse sentido, eu acho que conecta com a escrita sêmica e com a minha pesquisa também, porque eu também parto desse pensamento ecológico, justamente dessa criação de subjetividade infinita, né? Que a gente, perdeu desde o parnasianismo, eu acho, quando começou a domesticação da floresta, né, na Alemanha. Mas nesse sentido também de isso, da discussão que tá tendo agora entre os grupos de pesquisa sêmica de que o nome precisa mudar, sendo que não, porque a linguagem, ela continua sendo a mesma, sabe? As pessoas só não estão com vontade de aprofundar ainda mais aquilo e de pensar justamente nesse lugar, sabe? Quando você trouxe que a nossa memória precisa se esvaziar, quando eu faço a escrita sêmica aqui jorrada, é justamente isso. Porque só depois eu vou catar a subjetividade e transformar num outro trabalho que vai ser, mas eu preciso primeiro esvaziar as coisas para poder sentir em plenitude, né? De fato, que é o que eu tento trazer nas minhas aulas, na verdade. Inclusive, você me deu várias ideias agora. Porque faz muito sentido, ter essa subjetividade botânica mesmo, né? É um sistema de comunicação mesmo. E de distribuição de recursos, de fato. Porque eu não vou saber nunca, sozinha. Eu sei da minha parte, do jeito que eu faço. Se eu não trocar com você, se eu não trocar com o Ramon, se eu não trocar com Margarida, Rosa, etc., eu morro na praia, né? Nadando infinitamente e isso, é isso aqui, ponto, acabou, essa caixinha e tal. Por isso que eu tenho gostado tanto mais de abrir pra abstração completa, sabe? Porque o jeito que eu faço é um jeito, o jeito que você faz é outro jeito. E, todos são maravilhosos, assim. E tudo contribui muito pra expansão do pensamento, né? E da própria subjetividade artística e de linguagem, né? Cara, sabe que tu falou uma palavra que me trouxe, abriu uma porta, que foi essa noção da semia como o esvaziamento da linguagem. Eu limpar, eu esvaziar um canal para poder ter espaço para circular novas ideias. Uhum. Esvaziar a linguagem de significado, né? Tem uma coisa que eu tenho aprendido recentemente, mas estudar a relação entre Oriente e Ocidente envolve romper com muito dos nossos sistemas da nossa estrutura de aprendizado, que é, como eu falei, usar a natureza para aprender estrutura, não só para se sentir inspirado, para assistir, não. Coisas práticas, sabe? Modos de organização. Só que quando você vai entender como a natureza se organiza, você tem que estar muito mais aberta aos sentidos, sabe? Ela é muito mais sensível. A árvore está sensível ao vento, está sensível ao cheiro. A forma como ela pensa sistematicamente é muito guiado para como ela pensa sensivelmente, sabe? Nos sentidos. Quando a gente está falando em outras áreas de conhecimento, em outras culturas, a gente entra num vespeiro que você precisa ir além do pensamento lógico. Não, é genial, porque foi justamente por isso que eu me interessei tanto pela ausência do significado e do sentido, né? Logo de cara, quando eu encontrei o termo assêmico, eu fiquei muito encucada com isso. Porque eu falei, mano, como que é possível esvaziar o sentido? Ou o significado? Isso é impossível. Mas quando você consegue fazer esse movimento, você recria o sentido e o significado. Justamente para trocar com outras pessoas, para acrescentar mais ainda, né? A partir do nada. Pra mim é perfeito. Eu amo. Esse é o meu tema preferido. O vazio, a morte, o abismo. E é o vazio, mas não é um vazio total. É mais é um vazio do pensamento lógico, porque quando a gente esvazia a intenção de escrever uma mensagem, a gente começa a rabiscar,
a gente começa a acessar um monte de coisa que tá escondida embaixo da lógica, sabe? Sim, Então, total. Quando eu era mais nova, eu escrevia muito, muito compulsivamente, porque eu tinha medo de esquecer. Conforme eu fui crescendo, eu falei, mano, mas se eu só rabiscar, o pensamento vai sair de qualquer jeito. Tipo, eu não preciso da palavra impressa. Tipo, eu só preciso que saia daqui, sabe? Pra eu poder, tipo, de fato, sentar e escrever um outro texto que eu vou dizer exatamente o que eu preciso dizer, sabe? Eu não preciso, tipo, ficar recheando de um monte de pensamento que tá tudo embolado, que eu nem sei ainda, sabe? É uma loucura. Ai, eu amo. E que depois dessa conversa agora eu acho que tem muito que eu aprender, né? Que eu vou pesquisar a partir dessa nossa conversa sobre esse pensamento ecológico mesmo e biológico das coisas, porque faz muito sentido. Quando a árvore, né, distribui ali, faz uma crescer ao invés da outra, porque precisa mais de nutriente, porque os bichos vão chegar mais através das frutas, etc. E isso vai realimentar todo o ecossistema que tá ali ao redor. É isso, é escolher o que deixar pra lá e pra onde direcionar a energia, né? Pra, tipo, fazer o benefício ser compartilhado com muito mais coisa do que só uma parte, né? super. É muito louco. Um fun fact adicional, que a minha relação com a linguagem, ela, tipo, prestar atenção em como a linguagem é construída, alfabeto, etc. Eu nunca gostei muito da parte da tipografia do design, eu sempre fui bem distante, porque, tipo, é muito chato, cheio de regra. É muita regra, é muito complexo estudar tipografia, eu acho chatíssimo. Eu reencontrei o meu caminho com a tipografia por outra porta, mas o que mudou minha relação com a tipografia pra mim foi a gagueira. Foi uma relação com a gagueira, que eu fui gaga por muito tempo e era, tipo, não uma gagueira de repetição, era uma gagueira de trava. Era quase uma paralisia do sono, tipo, eu ia falar, e a palavra ficava presa. E é muito louco, agora, acrescentando essas camadas de conversa, era uma sensação de vazio, parece que eu era jogada no vazio, e aí eu tava com as coisas ali, eu tava com a informação subjetiva solta, e eu não sabia trazer ela no campo lógico. E aí eu fui na fonoaudióloga, e ela falou que o meu problema não era fonoaudiólogo do corpo, era um problema psíquico. Era possivelmente ansiedade social que afetava a circulação, deixava nervosa e travava a linguagem. Então, não tinha um problema médico para o que eu precisava resolver. Era um problema psíquico, linguístico, junguiano, não sei, de entender como é que eu construía a linguagem e entender o meu processo subjetivo de criação da linguagem. Então, eu precisei me forçar a olhar a linguagem como uma coisa subjetiva, viva, muito menos lógica, sabe? Tipo, eu aprendi essas palavras e essas regras, e eu quero contar uma história para você, e aí eu simplesmente uso essas regras, sabe? É tipo, é simples, a escola me ensinou e eu repasso isso para frente. Então, a gente é meio que não é ensinado a olhar a linguagem como uma coisa que eu posso escolher como eu vou construir. Eu posso escolher como eu vou falar, eu posso escolher como eu vou ser vista. Se eu quiser ser uma pessoa séria, eu posso aprender a falar como uma pessoa séria e ser vista como uma pessoa séria. Então, a minha linguagem está disponível para ser remodelada a qualquer momento. Só que eu preciso acessar ela como um campo subjetivo de construção. Então, isso foi ligado com um pensar botânico, ecológico. Sim, total. Por isso que eu bato tanto na tecla de, tipo, prestar atenção nas palavras que a gente escolhe pra comunicar pro outro o que a gente tá pensando. Porque dependendo da palavra que a gente escolhe, vai ser agressivo. Porque não é exatamente o que a gente tá tentando dizer, sabe? Porque é isso, todas as palavras, elas têm camadas e camadas e camadas e camadas. E, tipo, se a gente escolhe, sei lá, a palavra tecnologia já pegando por esse sentido, tipo, que as pessoas estão acostumadas a utilizar hoje em dia, né? Ela vem atravessada de um monte de coisa que as pessoas não fazem nem ideia. Então, elas escutam com o ouvido de agora, sem saber do contexto de toda a tecnologia que existe, que é aquela parada que eu sempre falo, né? Que é pegar água com a mão e beber. Elas acham que a tecnologia é só o computador e tal, não sei o que. Mas não. Metal e placa-mãe. Eu posso, né, escolher, tipo, as palavras e elas têm pesos muito importantes e potentes, né? Dentro da nossa criação da comunicação, de fato. O que eu interpreto, o que eu entendo e a linha que eu puxo disso é, não sei se eu tô certa, eu não tenho certeza, mas que a origem da palavra tecnologia, ou tecno, é a habilidade física, é tipo, é um gesto de técnica, né, de ação. É muito louco, é tão paradoxal que você acessar a técnica é, de certa forma, você acessar a sua subjetividade, porque você acessar a capacidade de criar. Então, é tipo, eu não acesso a visão subjetiva do alfabeto, porque eu não posso criar, entendeu? O alfabeto
alfabeto é isso aí que foi criado, ele nunca vai ser mudado. Eu não posso inventar palavras novas, significados novos, sabe? Então, eu nunca acesso a técnica, porque eu acho que ela nem existe. Então, acessar novas formas de pensar é, antes de tudo, tomar consciência de que essa capacidade existe, de capacidade de tecno, que o pensamento ecológico faz isso também. Tipo, existem outras formas de pensar. Não é tão surrealista falar isso, não é tão delirante falar isso, porque essas formas já existem. A natureza opera seguindo esses sistemas o tempo todo, sabe? Então é olhar meio que de igual para igual, tomando como referência, estudando uma forma como a natureza se organiza, que é para entender que outros sistemas são possíveis e que existem outras formas de aprender, só que envolve você acessar essas capacidades técnicas que são historicamente soterradas, sabe? Suprimidas. Então, parece muito difícil, mas é uma coisa muito viva. Quando você faz, é tipo acessar a capacidade de fazer arte. Depois você faz aquela primeira vez, você fica, caraca, eu sou capaz de criar, sabe? Eu tenho essa capacidade. Então, saber que essa capacidade existe enfim, é o que leva a ampliar a nossa capacidade de linguagem, sabe? Tipo, eu posso criar significados, eu posso acessar novas formas de escrever, sabe? Então isso é um pensamento muito ecológico, no sentido de dá para regenerar, dá para construir, dá para plantar, dá para crescer. Então, enfim. Sim, entra naquela coisa da recriação do alfabeto a partir da lógica da natureza, né? Eu acho que a nossa crise maior, além da linguagem, além de tudo isso, é a crise da subjetividade. Porque todo mundo é igual agora, sabe? Tipo, a ironia não existe mais, a subjetividade foi pra caramba, sei lá onde, que todo mundo tá só mediado por um aparelhinho e por uma imagem criada, que já vem com filtro, já vem com um jeito de você se portar, um jeito de você, o dump, o TBT, o não sei o que, sabe? Tipo, todo mundo faz tudo igual, ninguém mais é individual, tipo, as trends todas. Ai, é um infinito, né? Mas enfim, amiga, a gente vai ter que fazer outro podcast. Porque agora a gente já tá com 1h30. Eu vou ter que, tipo, cortar meia hora da nossa conversa. Mas eu amei. Justo, sem problemas. eu já aceitei o meu fardo de mulher faladeira. Então eu carrego com orgulho, apesar das complicações. E que lindo saber que antes você não conseguia nem falar, né? E agora é uma ótima comunicadora. Eu amo. Abriu a torneira, não parei nunca mais. Perfeito. Mas te agradeço muito por ter tido esse tempinho pra conversar comigo. Depois de várias tentativas, finalmente conseguimos. Te admiro demais, muito. Aprendo muito com a sua pesquisa. Amo o Index, eu adoro muito ver tudo ali. Aprendo sempre muito. E vou continuar aprendendo, né? Porque agora eu vou ter que pesquisar mais um monte de coisa. A partir das suas falas. Muito obrigada, inclusive. Imagina, eu agradeço também, é mútuo. Louco, 2025 foi um ano muito acêmico. Literalmente comecei o ano com um grupo de estudos escrita acêmica aí. E olha, eu cheguei até aqui. Me levou muito longe. Então, admiro muito seu trabalho também, sua pesquisa. Uma troca mútua. Sim. Eu vou parar de gravar aqui. Bom, é óbvio que depois de eu ter desligado a conversa, a gente continuou falando por muito mais tempo, estendendo a conversa pro WhatsApp, até porque em breve a Maria vai estar aqui em São Paulo e a gente vai poder finalmente se conhecer pessoalmente e, quem sabe, eu espero expandir ainda mais nossas pesquisas em conjunto, ao vivo, olho no olho, tato no tato. Para conhecer mais do trabalho da Maria, o Instagram é @indexvotos, com X no final de index, ou @maria__alvina. E além disso tudo, tem o site que a Maria também coloca tudo que ela já fez, que é muita, muita, muita coisa. É no site are.na/maria_alvina. Todos esses links você encontra no Substack, acemica.substack.com, onde você também pode se inscrever para receber tudo isso diretamente no seu e-mail, além de muitos outros textos técnicos que eu compartilho por lá. A você que nos ouviu até aqui, muito obrigada. Beijos e até a próxima. Esse episódio foi gravado online de uma forma completamente clandestina no meu quarto ateliê. A trilha sonora é de Felipe Ignatius, a distribuição e o apoio é da Function FM e sua, se você quiser me ajudar.